Bom, bom dia aos que estão presentes. Estamos aí iniciando mais um semestre do nosso curso de Direito. Espero que vocês tenham passado bem as férias aí, que foram um pouco longas, né? 2 meses. Então, eu acho que deu tempo de descansar. Agora a gente pode voltar com tudo, né? Para acabar com esse semestre. Quem sabe logo voltar às aulas presenciais, né? Pessoal, eu vou dar início então à aula enquanto o restante não entra, com alguns avisos mais gerais sobre a nossa disciplina, né, nesse semestre. Semestre passado eu estava aí com vocês discutindo sobre direito penal e agora mudei para processo civil, né? Então, para minha sorte, é o que eu prefiro. Eu gosto mais de processo civil do que da parte penal, mas ainda assim é sempre um desafio, né? Porque são tantos detalhes e principalmente essa matéria que é de procedimentos especiais, são coisas que a gente não vê com tanta frequência, né, no nosso cotidiano aí de advogado também. Mas é bom porque a gente está sempre se atualizando também. Bom, em relação à disciplina, pessoal, a gente tem um semestre um pouco mais curto, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa, me avisem. Mas eu acho que deve tá bom, né? Então, em relação ao semestre, como eu estava dizendo, a disciplina é um pouco mais concentrada, tá? Agora, eu não sei se vocês viram a respeito das mudanças do modelo acadêmico que a gente está tendo, pelo que nos foi informado, muito em breve aí vocês não terão mais as disciplinas DI, né? Com exceção de algumas, assim, que são bem complementares, mas parece que todas vão ser híbridas. Então vai ter uma carga horária presencial, que a gente vai dar aula para vocês, né? Por enquanto de forma remota, mas assim que tudo der certo, a gente volta presencial mesmo. E uma carga horária vai ser online, que vocês vão ter acompanhamento do tutor, acho que vai englobar exercícios, né? Outras atividades, videoaulas, tá? Mas não vai ser totalmente online como vocês têm hoje ainda, né, nesse semestre. Algumas que são somente online mesmo. Então, por conta disso, a gente teve, né, uma redução aí de carga horária, nós professores, e para vocês não vai mudar tanto agora, porque a gente vai permanecer dando aula os 3 períodos, né, de aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas, só que por menos tempo. Então, agora a gente está começando no fim de agosto, deve terminar ali pelo fim de novembro, então cerca de 14 encontros, 16 encontros, tá? Mas eu tô só aguardando liberar o plano de ensino no sistema, porque nem pra gente ainda apareceu, tá? Então, se vocês não tiverem acesso ainda à disciplina, podem ficar tranquilos, porque agora esse início de semestre é sempre assim, né? Então, eles vão colocando tudo nos eixos aí devagar. Assim que eu tiver acesso ao plano de ensino, na verdade a ementa, né? É a gente que muda o plano de ensino depois. Aí tem acesso à ementa, que é todo o conteúdo que eu tenho que trabalhar com vocês. Aí eu vou passar maiores detalhes e vou me programar certinho, mas eu imagino que seja um pouco corrido, tá? Então não vai dar para a gente enrolar muito, vai ter que ser vai ter que ter um rendimento bom, porque tem muito conteúdo aqui, pelo menos nos livros que eu andei consultando para dar aula, então vai ser bem puxado, tá? Mas, bom, o que eu queria falar para vocês de início era isso. Tem também em relação às avaliações, tá? Vou manter o mesmo padrão do semestre passado em relação à prova. Vocês têm aí prova, vocês têm provas elaboradas por mim, então do primeiro bimestre. Logo, logo vocês devem ter acesso ao calendário, tá? Tudo certinho, aí vai ter os dias. E a gente vai fazer como o semestre passado. Quando chegar mais perto, a gente vai definir entre todo mundo, nós 3 professores, as datas exatas de cada prova. Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Estou aqui falando algumas coisas gerais da disciplina, tá? Por enquanto. Bom dia, tudo bem? Ok. Então, em relação à avaliação, é aquilo que vocês já conhecem, já sabem, né?
provas com questões objetivas, tá? Nada de diferente. Talvez um pouco mais difíceis agora, né? Vocês já estão mais avançados aí no curso, então pode dificultar a prova, né? Mas, brincadeira à parte, as atividades. As atividades, pessoal, eu pensei em concentrar mais para não ficar aquela coisa de dar muito exercício, atropelar vocês com tanta coisa que tem para fazer e talvez não dando tempo de estudar para as aulas, né? Então eu devo dar no bimestre aí duas atividades só. É claro que vão valer um pouco mais de pontos, tá? Porque como eu vou dividir só em duas, né? Não tem como, vai ter que valer mais pontos. Da última vez vocês tinham várias atividades, só que um valor menor de pontos. Agora eu devo dividir só em duas e aí vocês vão ter que se preocupar em fazer, porque se perder vai ter um bom prejuízo, né, na nota. Mas eu acho que a sala de vocês teve um bom desempenho no semestre passado, eu acho que não vai ter dificuldade agora também não. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Se quiser, pode ativar o microfone e falar. Senão a gente já começa o conteúdo. Ah, outra coisa, vocês viram, não sei se conseguiram participar da reunião de ontem, mas foi falado, né, das mudanças em relação ao AVA também, que vocês vão ter acesso às aulas diretamente no sistema. É claro que ainda não está funcionando, mas em breve, eu acho que até semana que vem no máximo, deve estar tudo no jeito e vocês vão ter acesso já a um botãozinho lá direto no sistema. Aí não vou precisar ficar mandando o link para vocês no WhatsApp. Inclusive, em relação a grupos de WhatsApp, eu devo sair dentro de alguns dias aí, assim que tudo tiver normalizado, e a nossa comunicação vai ser restrita pelo e-mail, a não ser que seja alguma urgência, tá? Então, vocês têm o e-mail, depois eu confirmo certinho, mas eu vou ficar aí mais uns dias até normalizar essa questão de acesso ao sistema, tudo certinho. Depois eu devo sair dos grupos. Agora vão aumentando as turmas, né? Então vai ficando muito grupo, muita coisa para ficar resolvendo pelo WhatsApp. Melhor por e-mail, que aí fica tudo registrado também. Eu acesso mais de uma vez por dia, então talvez eu vou responder até mais rápido. Pessoal, vamos lá então. Se vocês não têm nenhuma questão por enquanto, como eu falei, a gente vai se organizando agora enquanto o sistema não está não tá funcionando nos conformes. Então eu vou mandando o link lá no grupo. Bom dia, Valdeína, tudo bem? A gente está aqui só tô dando alguns recados a respeito da disciplina. A gente já vai começar o conteúdo. Então eu vou mandando o link lá no WhatsApp. Os conteúdos aqui, os esquemas da aula, como eu sempre fazia para vocês, eu vou mandando também pelo WhatsApp por enquanto. E assim que tiver tudo no sistema, tudo certo, aí eu posto lá, tá? Aí vocês vão ter acesso tudo certinho. O link das aulas também eu devo mandar no WhatsApp por enquanto, porque para mim só subiu a disciplina no AVA de fundamentos históricos do direito. Então ainda estou aguardando também a disciplina de vocês aí aparecer. Pessoal, vamos lá então. Começando, vocês devem ter visto que a nossa disciplina ela é processo civil, procedimentos especiais e tutelas inibitórias, né? Pelo que eu vi aqui no horário, vocês devem estar vendo agora também, quase que simultaneamente, processo de conhecimento também, teoria geral, né? Parece. Não sei se era a turma de vocês ou a outra, mas enfim. De qualquer forma, vocês têm que ter a noção do seguinte: o processo civil ele vai ser dividido basicamente na a teoria geral, e acho que de vocês, salvo engano, é junto com o processo de conhecimento, tá? E a gente tem a parte de procedimentos especiais,
que vai ficar a meu cargo, e a gente vai ver aqui nesse semestre. Então, processo de conhecimento, vocês, se já não tiveram aula, vocês vão ver esse semestre, acho que com a professora Daniela, vocês vão ver que é a parte que é do início do processo até a sentença do juiz ali de primeiro grau, né? Procedimentos especiais, pessoal, nada mais são do que alguns tipos de encaminhamentos dos processos, tá? Algumas formas diferenciadas de encaminhamentos de processos, tá? Não são... É claro que a gente coloca um nome, muitas vezes, específico, mas a gente não pode classificar como se fosse um processo diferente, tá? Então, eu até coloquei para vocês aqui, de início, aqui, deixa eu compartilhar a tela, acho que fica mais fácil para vocês acompanharem, como eu não mandei o material antes, né? Vocês devem estar vendo aí. Então, a gente tem aqui, né, a diferença de processo e procedimento, né? Processo vocês vão estudar com mais profundidade na parte de teoria geral, tá? Mas só para fazer um breve esclarecimento, para que vocês tenham uma diferenciação, o processo, ele nada mais é do que um instrumento que você utiliza para ter acesso, né, pelo menos em tese, ao seu direito. Então, você precisa cobrar determinado valor de uma pessoa que te deve. Vai entrar com uma ação de cobrança ou de execução, né? Enfim, depende o que for. Então, isso é um processo, né? É um encadeamento de atos ali. Na verdade, encadeamento de atos é o procedimento, né? Que é a forma como ele vai se desenvolver. O processo, ele é um instrumento que você vai utilizar para chegar até o seu direito. Então, vai ter a relação entre as partes, tudo certinho. Isso vocês vão estudar em teoria geral, tá? Eu vou dar teoria geral, mas acho que é para o noturno. É só para o noturno mesmo. Vocês, acho que é com a professora Daniela mesmo. E o procedimento, pessoal, é claro que eles estão relacionados, tá? Só que não se confundem. O procedimento é a forma que ele vai se encaminhar, é a forma como vai ser encadeado esses atos processuais, tá? No tempo. Aqui, ó. Trata-se do encadeamento de atos processuais no tempo, para que esse processo se desenvolva. Então, são várias, na verdade, basicamente dois procedimentos, tá? O procedimento comum e o procedimento especial, que é o que a gente vai ver aqui na disciplina. Procedimento comum é a regra, tá? É a regra que é petição inicial, aí a citação, o prazo para contestação de 15 dias e assim por diante, né? Procedimentos especiais, pessoal, eles têm uma diferenciação, algumas diferenciações, tá? Em razão, muitas vezes, da própria matéria, do próprio conteúdo ali que eles estão discutindo, né? Então, o procedimento ele vai ser essa forma de encaminhamento mesmo do processo ao longo do tempo. Então, nada mais é... Deixa eu aceitar alguém que está entrando aqui. É o Salim. Então, nada mais é, pessoal, do que você saber se, por exemplo, o seu prazo, ao invés de 15 dias, como no procedimento comum, é de 5 dias, ou é de 10 dias. São algumas diferenças que vocês têm do procedimento comum, que é a regra, para os procedimentos especiais, tá? Por conta do conteúdo mesmo que está sendo discutido, que esse processo ele versa. Hoje a gente vai discutir sobre a ação de consignação em pagamento, tá? Então vocês vão ver que existem várias diferenças desse procedimento especial para um procedimento comum que, salvo engano, vocês vão estudar também concomitantemente aqui. Semana que vem vocês devem começar, acho que como não teve aula no início da semana, né? Então vocês devem começar a ver semana que vem, tá? Então vai ser bem... Pode parecer difícil agora no começo, mas depois que vocês tiverem já acesso às aulas do processo de conhecimento, da teoria geral do processo, vocês vão ter uma noção um pouco mais ampla, tá? Mas do início é interessante que vocês tenham essa divisão bem clara, tá? Que o processo, os procedimentos existem ali, o procedimento comum, que é a regra, procedimentos especiais, que é o que a gente vai ver aqui, são algumas exceções. Apesar de ser regra, o procedimento comum ele é visto como
Se eu falar assim vai ficar confuso, né? Que é visto como exceção. Mas como que a gente sabe, né? Qual matéria, qual processo que é encaminhado pelo procedimento comum? É por exclusão, na verdade. A gente tem os procedimentos especiais, que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei no esquema, né? Que eles são previstos expressamente em lei. Então, vai ter lá no Código de Processo Civil, vai ter em leis extravagantes, especiais, os nomes, né? Vai ter lá cada encaminhamento que será por meio de procedimento especial. Por exemplo, aqui ação de consignação em pagamento, tá? E dentre outras ali que a gente vai ver no longo do semestre. Então é o seguinte, se não for procedimento especial, é procedimento comum, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Não tem como ter uma regra para identificar todas as ações de procedimento comum. Para saber, você tem um caso que chega no seu escritório, por exemplo. A pessoa vai te relatar o caso, tudo mais. O que que você vai fazer? Primeiro você vai ver se não se enquadra em nenhuma das possibilidades de procedimentos especiais, porque tem um rito próprio, tem prazos diferentes, tem formalidades diferentes, enfim. Por isso que é um procedimento especial. Você vai ver se não se enquadra nesses procedimentos. Se enquadrar em algum deles, é o procedimento especial. E aí vai depender do caso a caso. Se não estiver enquadrando em nenhum dos procedimentos especiais, é procedimento comum, que é a regra geral padrão para todos os outros casos. Eles vão se dividir, pessoal, em jurisdição voluntária, tá? E contenciosa. O que que isso quer dizer? Voluntária é quando as partes ali estão em comum acordo, né? Não tem litígio no processo. Contenciosa é quando há a briga, né? É o confronto ali entre as partes, o autor, o réu, né? Terceiros, enfim. Então, são basicamente esses dois tipos. A gente vai começar vendo aqui os de jurisdição contenciosa, tá? Vai ser a primeira parte, que são os mais numerosos. Ah, eu esqueci de falar para vocês, né? Onde que vocês podem estudar essa matéria? Eu dei uma boa olhada aqui na biblioteca virtual que vocês têm acesso. Inclusive, hoje está dando erro, tá? Não consegui acessar para mostrar o livro para vocês. Mas eu dei uma boa olhada nos livros que estão disponíveis lá no site. Tem muito material bom, tá? Então, se vocês quiserem, dê uma entrada, pode olhar e escolher o que vocês quiserem, tá? Qualquer livro é bom, desde que vocês estudem. Mas eu, particularmente, eu preferi, para elaborar aqui os conteúdos da disciplina, o livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? Ele chama Sinopses Jurídicas, Direito, Processo Civil, Procedimentos Especiais. Aí eu não vou ter ele aqui para mostrar porque a biblioteca virtual tá dando algum erro, eles devem estar mexendo também no sistema, então não consegui abrir agora de manhã. Mas eu utilizei ele basicamente. Outro muito bom também, que é mais completo, ele tem muito mais teoria, parte histórica, é o do Humberto Teodoro Júnior, tá? Então, por exemplo, só de ação de consignação em pagamento, o do Humberto Teodoro Júnior deve ter umas 50 páginas. Então, ele é bem completo. Aí vai do que vocês preferirem, né? Eu utilizo um pouco dos dois, né? Tem coisa que eu preciso complementar com outro autor, mas basicamente eu vou seguir esses dois aí, tá? Se por acaso eu utilizar algum outro que tem algum posicionamento diferente, eu vou avisar vocês, ou vai estar aqui no material também. Mas de início, o Marcos Vinícius eu acho que é mais sintético, tem todo o conteúdo também. Eu acho que é mais interessante para vocês aí que tem muita coisa para estudar. Então vamos lá. O primeiro tópico que a gente tem aí é a ação de consignação em pagamento, né? Vocês devem ter visto, ou se não viram, vão ver também em aliás, em direito civil, as formas de extinção das obrigações, né? São várias. Dentre elas, o pagamento e a consignação em pagamento, né? Quando você contrai uma obrigação, seja ela qual for, em regra, vamos pensar no exemplo clássico, né? Eu fiz um compromisso ou uma compra com
alguma pessoa, a pessoa é obrigada a me dar o bem e eu a fazer o pagamento, né? Isso é um negócio jurídico. Por meio de uma obrigação que você se compromete a fazer um pagamento a essa pessoa e a pessoa te compromete a te entregar o bem que você adquiriu. Quando você faz esse negócio jurídico, estabelece essa relação entre as partes e tanto o credor, que é para quem você deve, quanto o devedor, que é você que está devendo, eles têm obrigações. A obrigação do obrigações e direitos, né, na verdade. Tanto o devedor ele tem a obrigação de pagar, quanto ele também tem o direito de pagar. Então, não é porque o credor ele não quer receber que o devedor ele vai ficar impedido de cumprir a obrigação, tá? Então, foi pensando basicamente nessas situações em que há uma dificuldade no recebimento ou no cumprimento de determinada obrigação, que foi criada nessa figura, esse instituto aqui da ação de consignação em pagamento, que nada mais é, pessoal, do que um meio aqui excepcional, tá, de extinção das obrigações. Ele ocorre por meio do depósito da coisa devida, que pode ser um bem, pode ser dinheiro, o que for, de maneira compulsória. Então, compulsória por quê? Porque na maioria dos casos, o credor se recusa, são os casos mais comuns, né? O credor se recusa a receber ou a dar quitação daquele pagamento, tá? Então, o devedor, enquanto parte ali naquela relação, ele tem o direito de fazer o pagamento no prazo, nas condições combinadas, tá? Para que ele não recaia na mora, não tenha que pagar encargos, enfim, multa, tá? Então, ele tem o direito de cumprir a obrigação na forma pactuada. Tudo certo até aqui. Se tiver alguma dúvida, tem como vocês ou já ativarem o microfone e falar, ou pode levantar a mão também. Eu não sei se para vocês aparece, acho que sim, na barrinha na tela aí deve ter um símbolo, né, de levantar a mão ali. Aí aparece para mim aqui o aviso. Pessoal, os procedimentos especiais, tá? Só situando vocês no código, antes de dar maiores detalhes, eles estão no Código de Processo Civil, a partir do artigo 539, tá? Então, se alguém quiser abrir o código, eu tô aqui para compartilhar na tela daqui a pouco. Se precisar, eu vou mostrando também alguns artigos principais. Mas se quiser acompanhar pelo código, são poucos artigos, tá? Cada um. Mas se quiserem acompanhar, a partir do 539 do CPC. É título 3, capítulo 1, que é o capítulo 1 da ação de consignação e pagamento. Bom, então, como eu já disse, a ação de consignação em pagamento, ela é um meio de extinção das obrigações, né? O exemplo mais comum que eu falei para vocês é do credor que se recusa a receber o pagamento ou que ele se recusa a dar quitação daquele pagamento que o devedor quer efetuar. Vocês vão ver aqui no artigo 335 do Código Civil, que ele vai dizer os casos em que a consignação de pagamento ela é cabível, tá? Ó, a consignação tem lugar. E aí vocês acompanhem aqui pela tela ou pelo código. Primeiro, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar a quitação na devida forma. Como eu disse para vocês, é o caso mais comum, tá? Que acontece. Então, é assim, 90% dos casos que existem aqui essas consignações é quando o credor não quer receber ou se, enfim, ele se recusa ou não quer dar quitação. Um exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Eu contraí ali uma obrigação de compra e venda com outra pessoa. Eu sou obrigado a fazer o pagamento e a pessoa é obrigada a me dar o bem, né? Ou então o empréstimo em dinheiro, enfim, eu contraí um empréstimo, sou obrigado a pagar essa pessoa daqui 6 meses. Chegou esse prazo de 6 meses, por exemplo, eu tenho que pagar a pessoa com todos os juros, encargos que a gente combinou.
Se eu chegar e pagar para pagar essa pessoa e ela não quiser receber, ou ela não quiser me dar a quitação, não quiser me dar um recibo de quitação daquela dívida, eu não sou obrigado a pagar ela naquele momento, né? Eu posso ajuizar uma ação de consignação em pagamento para poder forçar essa pessoa a receber ou a me dar a quitação daquele pagamento, tá? Sob pena de, caso dê algum problema, eu ser obrigado a pagar duas vezes, tá? Tem aquele ditado lá, quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, por exemplo, eu entrego o dinheiro para a pessoa, não pego um recibo, não pego nada, e a pessoa chega daí 15 dias, vai e entra com uma ação de cobrança contra mim, ou de execução. E aí, como que eu provo que eu paguei aquele dinheiro? Aí posso provar, é claro, mas só que vai dar um outro trabalho para você provar que fez o pagamento, se você não tiver um recibo assinado pelo credor e tudo mais, né? Então, é por isso que existe essa figura da consignação em pagamento, para o devedor, principalmente, poder se livrar das obrigações ali, se desvencilhar daquela dívida, né? Ele tem o direito disso também. O credor ele pode dar uma justa causa dessa recusa. Por exemplo, se eu quiser pagar um valor menor do que foi combinado, o credor ele pode se recusar, tá? E aí entra na questão da justa causa, aqui, da justa causa. Agora, se não tiver nenhuma justa causa, nenhum motivo aparente, e eu estiver pagando tudo certinho conforme foi combinado, ele não poderia se recusar. Então é por isso que eu posso ajuizar essa ação de consignação em pagamento. O item 2 aqui, inciso 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Aqui é estranho até, para mim é estranho até hoje isso, né, na verdade, que no nosso costume, não sei vocês, mas no costume do dia a dia, a gente tem aquela ideia de que o devedor que tem que procurar o credor para pagar, né? Mas na verdade a regra é o contrário, né? É o credor que tem que procurar o devedor para receber. Então, para mim isso é estranho. A gente pensa naquela coisa, né? Que o devedor que tem o dever maior de procurar para fazer o pagamento. Só que na verdade não é a regra. O credor que tem que buscar o recebimento da sua prestação ali, do que foi pactuado, a não ser que combine-se o contrário. Então, eu posso combinar com o meu credor que eu vou fazer o pagamento, eu vou me dirigir até a casa dele no dia 30 de outubro de 2020 e fazer o pagamento de R$ 10.000 referente ao empréstimo que eu tomei com ele, tá? Aí é algo pactuado, é algo combinado, tá? Se não for combinado, se eu tiver combinado só o prazo, por exemplo, dia 30 de outubro de 2020 eu tenho que pagar R$ 10.000. Quem tem que procurar para receber é o credor, tá? Então aqui, ó, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, também é caso de consignação em pagamento. Então eu posso chegar e ajuizar uma ação de consignação em pagamento, ou vocês vão ver que existe também a possibilidade de consignação extrajudicial, tá? Mas só para situar vocês. O inciso 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Aqui, assim, como eu disse, já esses outros itens já não são tão comuns, mas pode acontecer, né? Então a primeira delas aqui é se o credor for incapaz de receber. A gente tem os casos de incapacidade civil, que a pessoa muitas vezes tem um representante legal, tá? Não é o caso que está dizendo aqui o artigo. Se a pessoa tiver um representante legal, muito provavelmente você já vai saber. O representante legal, que inclusive pode ter pactuado aquela obrigação com você, e aí você tem que pagar para ele. Agora, se por um acaso a pessoa, vamos pensar um exemplo de que o meu credor sofreu um acidente e está em coma no hospital, internado na UTI. Não tem condições de receber naquele momento, né? E ele não tem nenhum representante legal constituído ali para poder fazer o recebimento e dar a quitação por ele. O que que acontece? É o caso de consignação em pagamento, tá?
Se o credor for desconhecido, é difícil, né? Mas pode acontecer também. Vamos imaginar o caso de que meu credor venha a óbito depois desse acidente aí. Ele venha a óbito e eu não conheça nem o herdeiro dele. Não sei se ele tem filho, não sei se ele tem mulher, enfim. Eu não sei de nada da família dele, eu só conhecia ele. E eu não consigo localizar ninguém, não sei se tem processo de inventário, não sei o que que virou com a vida dele, né? Bom, com a vida dele eu sei que ele morreu, mas não sei o que que aconteceu com os bens, não sei para quem que eu devo pagar aquele dinheiro. E eu tenho que pagar, senão eu posso correr o risco de ser cobrado e ter que pagar juros, enfim, multa. Então pode ser que você não conheça o credor, que na verdade, depois do falecimento do óbito, seria o espólio, né? Seria os herdeiros dele, os sucessores, tá? Então pode ser que sejam desconhecidos. Também é caso de consignação em pagamento. Se ele for declarado ausente, que é aquele caso que vocês já devem ter estudado em direito civil, tá? Da pessoa que, enfim, que desaparece, aí tem todo um prazo, um processo específico para declarar a ausência dessa pessoa, tá? Residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Aqui pode acontecer também do seu credor se mudar de endereço e você não conseguir mais localizá-lo. Você sabe que ele ainda está vivo, tudo mais, só que procurou contato, não achou, enfim, várias hipóteses aí. Residir em local de acesso perigoso ou difícil. Isso daqui, pessoal, no geral a gente pode pensar o quê? Vamos imaginar o caso de uma pessoa que mora numa comunidade lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que essa comunidade, em determinado momento que você teria que fazer o pagamento, ela está ali sob cerco policial do exército, enfim, por conta de brigas entre facções criminosas, enfim, que o local está praticamente intransitável, tá? Então isso pode caracterizar como acesso perigoso ou difícil, tá? Para vocês terem uma ideia de como isso é raro, eu não encontrei nem jurisprudência aqui a respeito de caracterizando o que é acesso perigoso ou difícil, tá? Então é bem assim, é bem difícil mesmo acontecer esse tipo de coisa, mas pode pode ser, né? Então é bom saber mais ou menos. Aí teria toda a discussão, né, do que é acesso perigoso ou difícil, mas isso vai ser discutido em juízo. Outro item aqui, o inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Pode acontecer por meio até de um contrato mal feito, enfim, várias hipóteses também de que ocorra dúvida. Você tem ali um contrato que não deixa muito claro quem tem que receber o pagamento, tá? Então, você teria dúvida sobre quem deva receber. Ou então você vai fazer o pagamento, ou uma pessoa te procura para receber, tá? Uma pessoa que, enfim, não é ali da relação entre o credor e o devedor. Ela, por exemplo, ela pode falar que que o credor passou esses direitos para essa pessoa. Enfim, várias situações ali que pode te levar a essa dúvida. Se você tiver dúvida, tá? A dúvida tem que ser séria, tem que ter um risco de você fazer o pagamento e depois ter que pagar outra vez e tudo mais. A gente vai ver mais para frente que tem até um procedimento específico para isso. E se tiver essa dúvida, também pode ser caso de consignação em pagamento, já que você não sabe quem efetivamente que tem que receber aquele crédito, aquele valor ou aquela coisa. Por fim, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Isso daqui também pode acontecer, tá? Inclusive, até tem um processo, que é até do meu avô, de uso capião, em que ele está disputando com uma outra pessoa a posse, né, a propriedade de um bem imóvel. E esse bem está alugado numa imobiliária. Aí o que acontece? A imobiliária, ela pode, como tem essa discussão ali, esse litígio, né, essa briga entre o meu avô e esse, inclusive é primo dele, sobre a propriedade do imóvel, a imobiliária
que alugou o imóvel, ela não tem certeza de quem efetivamente é o proprietário do imóvel, do bem. Então, ela tem que pagar os aluguéis, tem que repassar os aluguéis. O que que ela pode fazer? Como tem essa dúvida, esse litígio entre as partes, ela não sabe. Ela corre o risco de pagar para uma pessoa, depois correr todo o processo de uso capião e aquela pessoa não ser a proprietária do imóvel, não ser declarada proprietária. O que que vai acontecer? Ela pode ter que pagar de novo, tá? Então é complicado. Então é por isso que a consignação ela vai caber nesse caso, porque a imobiliária, nesse exemplo que eu dei, ela pode entrar com uma ação de consignação em pagamento para depositar em juízo, né, no fórum lá na conta processual, para que o dinheiro fique todo guardado, não tenha acesso de nenhuma dos possíveis credores, e ao final do processo de uso capião, quando ficar decidido quem efetivamente é o credor, é o proprietário do imóvel, a pessoa vai ter acesso, vai poder levantar esse valor, tá? Então é assim, é algo que é bem útil em determinadas circunstâncias, e isso é bom que vocês saibam como fazer, né? Porque pode ser que venha um cliente aí no escritório de vocês futuramente e que se enquadre numa situação dessas, ou até mesmo vocês, né? Isso é algo do dia a dia que pode acontecer, principalmente a questão da recusa do credor, né? Mas os outros também são passíveis aí. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver dúvida, pode falar. Bom dia, pessoal que está entrando depois. Espero que vocês tenham passado bem das férias longas. E a gente está aqui já discutindo o conteúdo da matéria, né? Depois vocês assistam a Sully, que está entrando agora, a Valdeína, que entrou um pouco depois. Assistam a aula integral, tá? Porque é bem importante agora esses conteúdos da parte mais processual mesmo. São bem importantes, né? Que vocês tenham em mente aí e saibam muito bem. Vamos lá então, pessoal, para o procedimento, né? Na verdade, são três tipos básicos de procedimentos para essas ações de consignação em pagamento. A gente tem, o primeiro deles, naquele que é fundado na recusa em receber, tá, do credor. A gente tem também o que é fundado na dúvida sobre a titularidade do crédito e também nos casos de aluguéis. São basicamente esses três procedimentos que eles divergem um pouco, tá, entre eles, que a gente tem que ter em mente aqui nesse assunto, de acordo com o Marcos Vinícius, tá? Para quem chegou depois, eu disse que estou adotando aí como doutrina principal a do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Depois eu posso postar certinho lá os dados do livro, mas e tem também a do Humberto Teodoro Júnior, que as duas são muito boas, tá? A do Humberto é um pouco mais aprofundada. Então vamos lá, pessoal. Opa, mudando aqui o negócio. Primeiro caso aqui, primeiro procedimento dessa ação de consignação e pagamento, que agora a gente viu no que se enquadra, agora a gente tem que saber como proceder, né? Como fazer essa ação de consignação. O primeiro procedimento são os casos em que há essa recusa no recebimento. Por ter essa recusa no recebimento ou na quitação, enfim, você tem que saber quem é o credor. Então não pode ser aqueles casos de que você não tem certeza de quem tem que receber, que aí entra no outro procedimento que a gente já vai ver. Mas nesse caso em que você sabe quem é o seu credor, só que esse credor não quer receber, ele se recusa, ou ele se recusa a dar quitação do pagamento, a gente tem algumas possibilidades. Basicamente são duas, né? A extrajudicial e a judicial. Essas duas possibilidades, dentre elas, a mais comum é a judicial, tá? Eu nunca vi um caso de ação de consignação, nem é ação, né? Mas de consignação em pagamento extrajudicial. Mas existe a possibilidade, caso depender do caso concreto, dá para ser aplicada. Ela é um pouco mais simplificada, né? Talvez até mais rápida, enfim. Talvez não, né? Bem mais rápida, se der certo. Mas de qualquer forma, vocês vão ver que, a depender da situação, ela vai desembocar numa ação judicial. Então,
Por exemplo, eu vou falar dela primeiro, aí no final eu já falo, né? Como escolher qual é a melhor para você ajuizar, para você entrar, né? Qual que você vai optar. A consignação em pagamento pela via extrajudicial, pessoal, ela somente é cabível, e aí ela é mais restrita, no caso de dívida em dinheiro. Por quê? Porque não tem como você levar um cavalo, uma vaca lá no banco, né? Então, é até assim estranho falar, né? No fórum também não tem como, mas nesses casos de coisa, de bens imóveis, por exemplo, se for um imóvel, você leva a chave lá no fórum. Se for um bem, um semovente, você explica tudo certinho. O juiz pode nomear você ou alguma outra pessoa como depositário daquele bem, enfim. Não vai levar lá no fórum também, né? Mas é só para ficar um exemplo muito escrachado assim para entender. Então, no banco, só mexe com dinheiro. Então, você tem que optar somente nos casos de dívida de valores, de dinheiro. Ela deve ser feita em conta, tá? Uma conta do estabelecimento bancário do local da obrigação, salvo se for pactuado um local diverso e tal, por meio de um contrato. Mas, em regra, no local de cumprimento da obrigação. Se eu pactuei que a obrigação, o pagamento, ele tem que ser feito aqui em Dourados, num caso de uma consignação, eu tenho que procurar uma instituição bancária aqui de Dourados. Se o pagamento era feito em Campo Grande, tem que ser lá em Campo Grande. E como que o devedor vai agir nesse caso? Ele foi lá, conversou com o seu credor, o credor não quis receber. Não quis receber, não deu um motivo muito certo, ou falou que o valor era menor do que o devido. Aí o devedor, querendo cumprir essa obrigação, para que ele não pague juros, não pague multa nem nada, ele vai até um banco, aqui em Dourados, por exemplo, chega e fala para o gerente: olha, eu quero abrir uma conta, tem que ser uma conta com correção monetária, acho que pode ser uma poupança no caso. Quero abrir uma conta para fazer uma consignação em pagamento. O pessoal do banco já vai saber, vai abrir lá a conta certinho, você deposita o dinheiro, pega o comprovante, faz uma notificação, tá? Uma cientificação, uma notificação com aviso de recebimento, que é aquele, para quem às vezes não sabe, quando você vai no correio e manda uma carta, tem a opção de mandar com aviso de recebimento, que a pessoa que receber essa carta, ela vai ter que assinar no cartãozinho, e esse cartão vai retornar para você ter o comprovante que foi recebida essa notificação. Isso é muito importante. Não adianta você só enviar, né? Talvez a carta nem tenha chegado no endereço. Então é por isso que tem que ter o aviso de recebimento, o AR. Tem que mandar essa notificação para que o credor ele se manifeste ou ele levante esse valor em até 10 dias, tá? Ele tem que manifestar a recusa em até 10 dias, tá bom? Aí pode ter basicamente três situações. O credor ele fica inerte, não fala nada, nem recusa e nem vai lá buscar o dinheiro. Esse valor ele vai ficar liberado, ele vai ficar liberado para o credor poder sacar a hora que ele quiser. E o devedor vai ficar livre das obrigações dele. Ele cumpriu a obrigação, ele não tem que fazer mais nada. Outra situação é o do credor que se manifesta. ah, Aliás, ele pode se manifestar dizendo que aceita o dinheiro. Na verdade, ele pode ir lá e sacar o dinheiro. Isso vai também liberar o devedor das obrigações, como se ele tivesse cumprido normalmente. O caso mais comum é do credor que, não sei se vocês vão escutar as brigas do meu vizinho aqui, né? Mas enfim, o caso mais comum é do devedor, aliás, do credor que manifesta recusa. Se ele já não quis receber, pessoal, vamos pensar aqui logicamente, né? Eu acho que é muito difícil ele aceitar o depósito via judicial. Então, aliás, via extrajudicial no banco. Se ele já se recusou, né? Ali, frente a frente com o devedor. Então, é muito provável que ele vá apresentar uma recusa, tem que ser por escrito, dentro de 10 dias, porque que ele não quer receber aquele valor, tá? Essa recusa, ela na verdade ela vai acabar provocando aqui o ajuizamento de uma ação judicial.
Porque o banco ele não pode, ele não consegue decidir quem tem que receber, qual é o valor correto. Quem tem que fazer isso é o juiz. Então é por isso que a consignação extrajudicial ela é um pouco, assim, bem pouco utilizada, na verdade. Se a pessoa se recusou a receber, o que vai garantir que ela vai receber lá no banco? Né? É bem difícil, mas pode ser uma opção, né? Talvez a pessoa ela tenha que cumprir um prazo assim já, tem que pagar, sei lá, amanhã. Não vai dar tempo de procurar um advogado, de entrar com um processo. Para não recair em mora, ela vai no banco hoje, pega, faz o pagamento lá em consignação e talvez nesses casos seja possível, tá? Mas enfim, nesse caso em que há recusa, o banco vai notificar também o depositante, né, o devedor, para que ele, na verdade, não para que ele, né, ele tem um prazo de até um mês para propor uma ação judicial. Aqui, ó, em caso de divergência, o devedor tem o prazo de um mês para propor ação judicial, tá? Então, esse prazo é garantido lá em lei e ele vai procurar o seu advogado e tudo mais, vai pegar esse comprovante de depósito, a recusa e tudo mais e vai colocar no processo, né, para mostrar que ele não está em mora, que ele está ali tentando fazer o pagamento, tá? Enfim, a extrajudicial é isso daí, pessoal, não tem muita dificuldade. Lembrar do prazo dessa notificação, que a pessoa tem até 10 dias para aceitar ou recusar o depósito, tá? A recusa tem que ser por escrito ao banco. Não adianta o credor pegar e mandar uma recusa lá para a pessoa, para o devedor, tá? Tem que ser para o banco. Um mês para propor ação judicial, no caso de recusa, tá? Se a pessoa não propor ação judicial, o dinheiro depois desse prazo de um mês vai ficar liberado para o devedor sacar e aí ele vai incorrer em mora, né, em juros e tudo mais, por conta do atraso no pagamento. Então, o ideal é que nesse prazo de um mês a pessoa ajuize a ação competente, que é a de consignação em pagamento. Então vamos lá para o segundo caso aqui, que é a via judicial, que a gente vai dar um maior enfoque, né? Tudo bem até aqui? Bom, vamos lá para a via judicial então. Pessoal, a via judicial, ela é aí que entra nessa questão do procedimento especial que a gente vai trabalhar hoje, e ela vai divergir em vários pontos do procedimento comum, que é a regra. De início, a pessoa tem que apresentar uma petição inicial, você advogado, né? Vai fazer uma inicial com todos os requisitos padrões, lá do artigo 319 do CPC. Tem que colocar as partes, tem que colocar a qualificação das partes, o endereçamento, tudo mais. Tudo aquilo que vocês já viram ou vão ver em processo de conhecimento ou teoria geral. Então, cumprir os requisitos gerais do 319, tá? Para a admissibilidade da petição inicial, isso é essencial que vocês têm que ter. Já que o que vai ser diferente, como eu disse, não é bem o processo, né? Não é o instrumento. O que é diferente é o procedimento especial. Então vão ser ali os encadeamentos, os prazos, algumas formalidades diferentes do procedimento comum. Então na petição inicial, basicamente, não tem muita dificuldade. É uma inicial, como outra qualquer, com alguns detalhes ali que vão ser relacionados ao pedido. Então, vocês vão colocar o item dos fatos, vão colocar a fundamentação jurídica, os pedidos, normal, vai dar valor à causa, tudo como se fosse uma inicial qualquer. É uma inicial como outra, né, na verdade. A diferença vai ser lá no pedido, tá? Que vocês vão colocar e a gente vai ver já já. Vai ter algumas diferençazinhas, mas isso também não descaracteriza muita coisa. Aqui, ó, em relação a isso aqui, principalmente, ó. Como é uma ação de consignação, você precisa fazer o pagamento, você tem que fazer o depósito. E pela via judicial, esse prazo, como que funciona, né? Você vai ajuizar a ação primeiro, vai protocolar a petição inicial, fazer o pagamento das custas, se for o caso. O juiz vai dar o despacho inicial e você, na petição, você tem que pedir, isso que é um pouco diferente, né?
você tem que pedir para o juiz autorizar o depósito no prazo de 5 dias. Então, o juiz ele vai fazer a análise do processo como um todo, se tem algum vício ou não. Se tiver tudo ok, tudo certo, ele vai autorizar o depósito para o devedor, no prazo de até 5 dias, tá? Então, a pessoa vai ser intimada em até 5 dias para fazer o depósito e cumprir a obrigação. Se for o valor, vai abrir uma conta judicial, tá? O fórum mesmo, lá o cartório do fórum abre essa conta e a pessoa pode fazer o depósito. Se for bem móvel, imóvel, enfim, vai depender do caso. Como eu já disse, se for um imóvel, a pessoa pode depositar a chave do imóvel lá no fórum, tá? A física mesmo, né? Tem que levar a chave lá e deixar. Se for não sei, um semovente, né? Um animal, por exemplo, que a obrigação era, sei lá, dar um cavalo para a pessoa pode pedir a nomeação, em vez do depósito, ela pode pedir a nomeação dela mesma ou de um terceiro como depositário daquele bem. A pessoa vai ficar encarregada de cuidar do animal até que o credor vá buscar, tá? Então não tem como fazer depósito nesses casos, né? Só para ilustrar para vocês outras possibilidades. Mas em regra, pessoal, é dívida de valor que envolve dinheiro. Se a pessoa não fizer esse depósito no prazo, o que acontece? O juiz vai extinguir a ação de consignação sem apreciar o mérito. Não vai falar se cumpriu ou não com a obrigação. Só vai extinguir porque ele não fez o depósito. A pessoa vai ter que pagar custas, tudo mais, né? Como que acontece nos casos de obrigações de trato sucessivo? Um empréstimo em que o pagamento era parcelado, por exemplo. Tá? Eu tinha que pagar mensalmente, trimestralmente, um valor para o meu credor. E aí acontece que ele não quer receber. Como que eu faço? Vou pedir para o juiz esse prazo de 5 dias para depositar a parcela. E aí a pessoa ela vai, a partir da decisão ou da intimação, na verdade, né, do advogado, vai ter o prazo de 5 dias. Então ela vai depositar a primeira parcela e as subsequentes, ela não precisa ficar pedindo todo mês para acontecer isso. Ela vai diretamente na conta, já faz o depósito junto com o comprovante no processo, mostra que cumpriu com a sua obrigação. Esse depósito ele pode ser até 5 dias também, a partir do dia do vencimento. Tá? Se o meu prazo era dia 10 de cada mês, eu posso pagar então até 5 dias depois desse vencimento. Nesse caso aqui. O que acontece depois, né? O credor ele é citado. Depois que você fizer esse primeiro depósito, o credor, que é para quem você deve, ele vai ser citado e ele vai ser citado para ou levantar, se ele concordar com o valor, ir lá e levantar esse depósito, ele pode levantar parcialmente o depósito e contestar, falando que está faltando, que o depósito é insuficiente. E essa contestação ela tem que ser, né, até 15 dias, no prazo de 15 dias. Aqui não muda muito, né? O que muda, vocês podem ver que é diferente aqui do procedimento comum, é esse prazo de 5 dias para o depósito. A contestação é o mesmo prazo comum, tá? De 15 dias. Na contestação, o que pode ser alegado, né? Nessa contestação, na defesa. Vamos supor que vocês estejam atuando pelo credor. O que vocês podem alegar? Todas as matérias aqui do 337 do Código de Processo Civil, vocês podem alegar. Quais são essas matérias? Deixa eu compartilhar aqui o código. Para quem não tiver acesso aí, né? Vamos lá. 500 ou 300? É 337. Ó, antes de discutir o mérito, pessoal, pode-se alegar essas matérias aqui que dizem respeito à própria admissibilidade aqui do processo, né? São questões de cunho processual, enfim. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. São as preliminares, né, que a gente coloca, né? Preliminar de inexistência ou nulidade da citação,
incompetência absoluta ou relativa, tá? Incorreção do valor da causa, inépcia da inicial. Vamos supor que esteja faltando algum requisito da inicial. Isso pode ser alegado. Perempção, litispendência, enfim, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, tudo isso. Tem uma ressalva. Convenção de arbitragem, ela não pode ser alegada, tá? De acordo com o Marcos Vinícius, de acordo com a doutrina, não pode ser alegada, tá? Essa convenção de arbitragem. Por quê? Porque a ação de consignação em pagamento, ela depende mesmo de que o juiz decida, né? Em muitos casos, quem é o verdadeiro credor ou quem pagou corretamente, se a pessoa cumpriu a obrigação. E tem que ser um depósito judicial. Então a pessoa tem que fazer o depósito numa conta bancária do fórum lá, né? Que é aberta pelo fórum. Então não tem como um árbitro particular decidir essa questão, tá? Então isso daqui não dá para ser alegado, mas enfim, também é raro o caso de convenção de arbitragem. Aí tem todas essas outras matérias aqui, depois vocês vejam com mais calma, não vou ficar me atentando muito a isso, que é matéria de outra disciplina. Mas só para vocês saberem que é possível alegar todas as preliminares possíveis num processo como qualquer outro, tá? Com exceção dessa convenção de arbitragem aqui. Vamos voltar. Bom, continuando aqui então. A contestação. A pessoa pode alegar, o credor, né? Pode alegar essas matérias de preliminares e no mérito, né? O que o credor ele pode discutir em sede meritória, né? Em sede do mérito dessa ação de consignação em pagamento. Primeiro, isso está lá no artigo, deixa eu confirmar para vocês, 500 e só para localizar vocês aqui, 544, tá? Do Código de Processo Civil. Então tem tudo explicado, pessoal. É só ler. Depois, quando vocês estiverem estudando, faça a leitura dos artigos, tá? Que é importante. Isso para o OAB é a melhor coisa, é fazer leitura dos artigos da lei. Então faça a leitura que está tudo explicando lá o procedimento. Mas em síntese, a primeira, que não houve recusa ou mora, né, em receber a quantia ou coisa devida. Então, o credor ele pode chegar e falar para o juiz: olha, eu não recusei receber o pagamento e nem eu fui na casa dele receber, só que ele não quis me pagar, tá? Então, pode alegar isso. Segundo, que foi justa a recusa. Como que pode ser justa causa dessa recusa, né? Por exemplo, o pagamento menor do que o devido. O credor também não é obrigado a receber um pagamento menor. Ele pode até receber em atraso, tá? Ele pode receber em atraso, só que tem que estar tudo certinho, os juros, a multa, se for aplicável, tudo isso tem que estar incluído no pagamento, tá? Então ele nada impede que seja recebido em atraso, mas desde que seja tudo certinho, atualizado, com juros, multa, tudo corretamente como foi combinado. Então, se ele recusou por justa causa, porque o pagamento era menor, ou enfim, qualquer outro motivo que enseje justa causa, ele pode alegar isso na defesa, na contestação, para que depois o juiz eventualmente possa julgar improcedente a ação de consignação em pagamento, tá? Se for procedente, o credor tem que pagar as custas, porque ele recusou. Agora, se ele teve um motivo justo para a recusa, quem vai ser condenado a custas, honorários, é o autor, né, o devedor, porque não teve um motivo justo, por exemplo, para a recusa. Aliás, porque teve justa causa para a recusa, né? Terceiro ponto, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, tá? Então, vamos supor que ocorra essa questão aqui de que o devedor ele não fez o pagamento dentro do prazo, tá? Ele não foi. Vamos supor que ele somente deixou de fazer o pagamento e pegou e ajuizou essa ação de consignação. Ele não precisava fazer isso, porque ele poderia muito bem pegar, atualizar o valor, colocar juros, multa, o que for necessário e pagar o credor. Não é necessário que ele simplesmente pela mora, pelo atraso, ele ajuize uma ação de consignação em pagamento, tá? Então é um ponto a ser alegado. O depósito não foi integral.
como eu já vinha citando para vocês, a pessoa ela atrasou ou ela no momento de fazer o pagamento ela não concordou, ela quis pagar um valor menor do que o combinado, tá? E isso pode levar aqui a esse ponto de defesa, né? Que o depósito ele não foi integral, tá? Então, mesmo na consignação, a pessoa está entendendo que o valor que é devido é 10 mil reais, por exemplo. Só que, na verdade, o credor, ele entende que ele tem que receber 12 mil, 13 mil, por exemplo, tá? Então, ele vai alegar que o valor está incorreto. Nesse caso, ele é obrigado a apontar qual o valor que ele entende correto, tá? Se ele não fizer isso, muito provável que o juiz vai simplesmente ignorar isso, né? Ele vai falar, olha, você está falando que não está correto, mas você também não apresenta o valor que você entende correto. Então, nesse caso, deve indicar o valor, tá? Tá. O que vai implicar nessa alegação de depósito incompleto? Ó, ela vai permitir, vai dar uma outra chance ainda para o devedor, que ele complemente esse depósito, se ele realmente verificar, não, olha, realmente tá incorreto, depositei errado. Vai possibilitar que ele complemente até 10 dias, tá? Esse valor. E não vai ter nenhum problema para ele. Salvo se esse inadimplemento implique rescisão contratual. Então vamos supor que eu combinei, fiz um contrato com o meu credor, com a outra pessoa, dizendo que no contrato, né? Caso haja inadimplemento ou mesmo parcial, a relação contratual vai ser rescindida, né? Vai ser quebrada. Nesse caso, não tem como escapar, né? Se tiver isso no contrato lá falando que se eu descumprir minha obrigação, o contrato vai ser rescindido, vai ser quebrado, aí não tem como complementar depósito, né? Porque a pessoa já está em atraso aqui, né? O devedor. Nesse caso, já não fez teria que ter feito o depósito integral no momento da propositura da ação. Então, é muito importante vocês verificarem com exatidão aqui, se um dia precisarem desse processo, qual o valor correto, tá? Se depositar um valor errado aí, pode ocorrer de romper a relação processual ou de ter que complementar depois, tá? A sentença ao final, depois que passou esse prazo para contestação, passou o prazo para complementação do depósito, se for o caso, o juiz vai decidir, né? Se tiver que produzir prova, alguma coisa, vai fazer instrução do processo, audiência, vai, enfim, determinar perícia, o que for necessário. Perícia é mais difícil, já que a consignação ela precisa de um valor para que seja proposta, ajuizada, ela precisa de um valor relativamente líquido já, né? Então a pessoa já tem que ter pelo menos uma noção do que ela precisa pagar, né? Se for um valor que ainda, por exemplo, está sendo discutido num outro processo, não tem como ajuizar uma consignação em pagamento, porque eu não tenho certeza do valor que eu vou ter que pagar, né? Mas enfim, todas as provas aí são admitidas também para verificar esse valor correto para o juiz poder decidir, né? Então, no final, algumas possibilidades. Se o juiz entender que o depósito foi correto, a sentença vai ser de procedência, né? O depósito vai ser reconhecido e extinta a obrigação. O devedor vai ficar liberado, tá? Se for improcedente por depósito insuficiente, que é o que o réu vai, o réu, né, o credor vai alegar, o depósito foi insuficiente, vai ser determinado, sempre que possível na sentença, qual o valor correto, tá? Por quê? Essa sentença, pessoal, na consignação em pagamento, ela vai servir como título executivo judicial. Então, o credor, que é o réu na ação de consignação, é por isso que fala que é execução às avessas, né? É o devedor querendo pagar, forçar o credor a receber, tá? Mas, enfim, se o depósito for insuficiente, o credor ele pode levantar, ele pode pegar esse depósito parcial e na sentença o juiz, se for possível já, ele pode verificar qual o valor correto. Então ele vai falar, olha, realmente a pessoa só depositou 10 mil, só que verificando aqui as provas do processo, o valor era 12 o correto, tá? A pessoa ela vai ficar
vinculada, que ela vai ter esse título executivo judicial que ela vai poder executar no próprio processo. Vai ser um cumprimento de sentença, né? Então, ela vai ter a sentença condenando, condenando ali o autor a pagar, né? E o réu, que é o credor da obrigação, ele vai poder executar, ele vai poder ajuizar esse cumprimento de sentença para poder receber o valor que falta, tá? E é interessante, pessoal, notar e lembrar também que na ação de consignação é possível que haja reconvenção na contestação dela, tá? O que é a reconvenção? É quando a parte contrária, ela também vai fazer um pedido, ela também vai querer discutir alguma coisa relativa, que tenha conexão com aquele processo, em face do autor, tá? É o inverso, né? O autor entrou com processo contra o réu e na contestação o réu também pode fazer algum pedido contra o autor. Isso vocês vão ver também na matéria específica, que a reconvenção é feita na própria contestação hoje, né? Nas novas regras do Código de Processo Civil. E na reconvenção não é preciso, se o réu entender, o credor, né, que o depósito não foi integral, ele não precisa reconvir, ele não precisa fazer uma reconvenção só para isso, porque a própria consignação em pagamento, ela já tem essa natureza dupla, né, que a doutrina fala. Então, ela pode, além de servir para o devedor, que é o autor, mas também ela pode servir como depois da sentença como título judicial, né, executivo judicial, para o credor executar. Então, ele nem precisa pedir que numa reconvenção isso. Ele basta que ele conteste e ele mostre que o valor está menor do que o devido. O juiz no final já vai dar a sentença e a partir da sentença transitou em julgado, ele pode já executar, né? Pode entrar com cumprimento de sentença. Lembrem dessa questão aí, porque no procedimento dos aluguéis, pessoal, é preciso que haja reconvenção. Então é por isso que tem esses detalhes diferentes. No procedimento comum aqui da ação de consignação em pagamento, o credor, não precisa apresentar uma reconvenção só para receber o valor que está faltando. Já no procedimento de ação relativa a aluguel, que a gente vai ver depois, é preciso. A pessoa tem que apresentar uma reconvenção mostrando que o valor é menor, que ele tem direito a um valor um pouco maior e tem que receber, né? Então tem essas diferenças também. Dessa daqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto? Senão a gente parte para essa outra aqui, a segunda hipótese, né? Que é a fundada na dúvida sobre a titularidade do crédito. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Não. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. A segunda hipótese de um procedimento é um procedimento dentro do procedimento, né? A segunda hipótese aqui de procedimento, no caso de consignação em pagamento, é a que ocorre nos casos de fundada dúvida sobre a titularidade do crédito. O que é isso, né? São os casos que eu apresentei para vocês de que a pessoa, o devedor, ele não sabe para quem pagar, tá? Isso não necessariamente depende de uma dúvida objetiva, né? Não precisa estar muito claro isso, mas basta que o devedor tenha dúvida. Eles falam, né? Basta a dúvida subjetiva. Basta que o devedor não saiba mesmo para quem pagar. Então pode ser que o contrato está um pouco confuso, mas se você ler com muita atenção, dá para ver, dá para saber quem é o real credor. Só que o devedor, com medo de pagar mal, de poder depois ter que pagar de novo, ele realmente ele vai se precaver e vai entrar com uma ação de consignação em pagamento. E aí vai ser discutido quem é o real credor, né? Então basta essa dúvida do devedor quanto ao destinatário do pagamento. Vai ser exigido, pessoal, um risco sério e fundado. Ou seja, a pessoa tem que demonstrar, né, o devedor tem que demonstrar que se ele
ajuizar essa ação de consignação e não fizer o pagamento dessa forma, ele pode correr o risco de recair em mora, ou então de pagar mal, né, de ter que pagar duas vezes, várias possibilidades. Mas ele tem que demonstrar minimamente aí, né, que não sabe para quem pagar e que se ele pagar para uma pessoa errada, ele vai ter algum prejuízo. Vamos lá, então. Nesse caso, pessoal, há algumas diferenças, né? Basicamente, o procedimento é bem similar desse outro que a gente falou, só que na ação, na petição inicial, além dos requisitos, padrões, o devedor ele tem que incluir todos os possíveis credores no polo passivo, né? Como réis. Réis ou ré? É réis, né? É réis mesmo. Enfim, vai incluir todos os possíveis credores. Se ele não souber, vamos supor que é o caso de que ele não sabe, né? Realmente não sabe quem é que tem que receber, mas tem uma noção, por exemplo, de que pode ser fulano ou ciclano. Aí ele vai colocar ação de consignação em pagamento em face de João da Silva, toda a qualificação dele, Pedro dos Santos, toda a qualificação, José de Oliveira, toda a qualificação. Então vai colocando. Todo mundo que ele tem dúvida lá, que ele acha que pode ser um credor, vai ter que colocar. No caso, por exemplo, de sucessores, né? A pessoa faleceu, não sei quem são os herdeiros, como que eu faço? Coloca lá, espólio. Quando a pessoa falece, né? Abre-se esse espólio, né? Que chama, que é a massa, né? De todos os bens da pessoa. Então, coloca lá, espólio de fulano de tal, endereço desconhecido, enfim, mas tem que colocar a qualificação mínima, pelo menos, né? Então vai incluir todo mundo. E algumas possibilidades surgem, né? Mesma coisa, pessoal. Vai pedir para o juiz autorizar o depósito no prazo de 5 dias. Autorizou o depósito. Eu vou lá, faço o depósito certinho, junto com o comprovante. O que acontece? Os réus, os réus vão ser intimados a fazer o pagamento, aliás, a se manifestarem no processo, né? Ou o levantamento do valor. Se fizerem o levantamento do valor, acho que tem aqui as opções que eu coloquei para vocês, né? Mas todos os réus vão ser intimados, tá? Vão ser citados, na verdade, a se manifestarem no processo, tá? E aí algumas possibilidades surgem, né? Quando tem mais de um. Caso não compareça qualquer pretendente, o depósito converte-se em arrecadação de coisas vagas. O que é essa arrecadação de coisas vagas? É quando não tem dono, né? Aquela coisa, aquele dinheiro não tem dono. Ou tem dono, mas não sabe onde está, ninguém vai no juiz, vai lá em juízo cobrar esse valor. Essa arrecadação de coisas vagas, ela vai estar lá no artigo, vou afirmar aqui. No artigo 548, ele vai falar sobre isso, né? O não comparecimento de pretendente algum converter-se-á em o depósito em arrecadação de coisas vagas. Deixa eu só ver. Tinha um artigo aqui. Estou tentando dar a busca, não anotei aqui. Achei. É o artigo 746 do Código de Processo Civil. Então, o que que acontece? Não apareceu ninguém. Não sabe, ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas, ninguém se manifestou, tá? Na verdade, o quê? Se a pessoa for citada e não aparecer, vai adotar esse seguinte procedimento. 746. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Aqui é no caso que você encontra uma coisa perdida, né? Mas é mais ou menos o mesmo procedimento. Tá, o parágrafo 2º.
Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal, né, no site, a quem estiver vinculado e na plataforma de editais do CNJ. Pode também publicar ali no órgão da imprensa da comarca, ou no átrio do fórum, né? Enfim. Depois disso, pessoal, o que vai acontecer? Vai ter um prazo fixado nesse edital. Se não vier ninguém buscar esse dinheiro, essa coisa, ela vai ser convertida em bem do município, tá? Então vai para o estado, vai para o município, na verdade. Então não vai ficar lá eternamente no fórum, né? Vai chegar uma hora que tem que dar um destino para aquilo. Então, nesse caso, que a gente está. Deixa eu voltar aqui. Acho que vocês estão vendo o texto, né? Nesse caso, então, de que não compareça qualquer pretendente, vai ter essa conversão de arrecadação de coisas vagas. Então, aquele bem, aquela coisa que foi devida, ela vai acabar indo para o patrimônio do poder público, né? Caso somente apareça uma das pessoas, possíveis credores, né, e não haja contestação dos demais, o juiz pode decidir de plano. Então, passou o prazo para todo mundo contestar, somente um manifestou interesse lá no valor. O juiz ele pode já decidir. Falar, olha, esse realmente é o credor, então dou por extinta aí a obrigação do devedor e disponibiliza aí o saque, né, o levantamento para o credor. Outra possibilidade, se comparecer somente um e contestar, tá? Ele vai alegar aquelas matérias que a gente já viu. Vai seguir o mesmo procedimento da consignação comum, que é aquela que a gente acabou de estudar. Então, contestou? Se for em relação ao valor, vai ter o prazo para o devedor complementar. Se for outras matérias, vai ter a produção de provas, enfim, o que for necessário, tá? Procedimento comum da ação de consignação. Por fim, o juiz vai decidir de quem é o direito ali, né? Outra hipótese: se mais de um réu comparecer ao processo, o juiz ele vai declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo pelo procedimento comum entre os credores. Então, o que acontece? Mais de uma pessoa veio no processo falando que o dinheiro é dele, tá? Ou vários réus aí. E não tem como saber de início, vai ter que produzir prova. Só que ninguém contestou o valor, todo mundo falou que o valor está certo. O juiz ele já pode extinguir a obrigação em relação ao devedor, tá? E aqui há uma dúvida em relação à natureza dessa decisão. Há autores que entendem que é uma sentença, que é recorrível por apelação, há autores que entendem que é de natureza de decisão interlocutória, que é por agravo de instrumento que você recorre. Enfim, há divergência, né? Até por isso que o Marcos Vinícius entende que, num caso desses, aplica-se a fungibilidade dos recursos. Então, tanto faz você apresentar uma apelação quanto um agravo de instrumento, tá? Se quiser recorrer. Mas só para vocês saberem. Então, nesse caso, em que há uma dúvida em relação ao credor, o devedor ele vai ficar liberado, já cumpriu a obrigação dele, e aí os eventuais credores vão brigar entre si para provar quem tem o direito, né? Quando pender litígio sobre o objeto, que é o caso, por exemplo, que eu falei, né, do exemplo do meu avô e do primo dele, que estão lá brigando por um imóvel numa ação de uso capião. Quando tem um litígio, né, tem uma ação, é uma disputa ali entre dois prováveis proprietários do imóvel nesse caso. Quando pender litígio, como o exemplo que eu dei, basta que se aguarde o desfecho do mesmo para apurar o verdadeiro credor, tá? Então, nesse caso, o que acontece? A pessoa, o devedor, ele pode ajuizar essa ação de consignação em pagamento, se ele tiver um prazo já para pagar, né, para cumprir a obrigação, e o juiz vai suspender esse processo até o desfecho do litígio, né, do outro processo que vai verificar quem é o credor, tá? Então é só aguardar. Pessoal, se alguém tiver dúvida, vocês vão perguntando. A gente segue então para a terceira hipótese,
que é o caso dos aluguéis. A doutrina aqui coloca, as duas estão certas, tá? Mas eu prefiro dessa forma, aluguéis, mas a doutrina acaba colocando assim, ó, alugueres, tá? Então, tem essas duas formas aí do plural de aluguel. Mas eu acho que aluguéis fica mais próximo do que a gente está acostumado, né? Na língua portuguesa. Consignação de aluguéis. Como eu disse, há essas diferenças, né, entre os tipos de consignação, a depender do fundamento. Nesse caso, por que que tem diferença? Porque o procedimento ele é regido por uma lei própria, tá? Essa lei é 8.245 de 91, tá bom? A lei ela vai trazer algumas particularidades porque o legislador ele foi mais rigoroso em relação aos casos de aluguéis, que envolvam aluguéis ou acessórios, tá? Acessórios é o quê? IPTU, conta de água, as outras obrigações acessórias do imóvel, tá? Mas o importante é lembrar dos aluguéis. Existe controvérsia, pessoal, em relação à possibilidade do depósito extrajudicial, tá? Alguns autores entendem que não é possível que tenha essa consignação extrajudicial em que a pessoa vá lá direto no banco, faça o depósito. Outros entendem que sim, tá? Aí, enfim, vai depender do que for considerado, mas a jurisprudência tende a considerar válido. É aquela coisa, né? Como eu disse, não é difícil, é bem difícil acontecer esse tipo de caso, porque a pessoa já está se recusando ou está tendo dúvida em relação ali ao credor, então a via judicial é o que vai acabar solucionando o caso mesmo, né? Mas é só para saber que é possível. A petição inicial, como nos outros casos, deve conter todos os requisitos, além de especificar os aluguéis e os acessórios com os respectivos valores. Então, o devedor, quem estiver entrando com a ação, vai ter que juntar uma planilha especificando aluguel por aluguel, o valor, se tiver juros, se tiver multa, tem que colocar tudo especificado numa planilha de cálculos, tá? Acessórios, como eu disse, conta de IPTU, conta de água, energia, enfim. A diferença que vocês têm que lembrar é o prazo. Na ação de consignação comum, o juiz autoriza o depósito em até 5 dias, tá? 5 dias úteis. Na ação de consignação de aluguel, o prazo é de 24 horas, tá? Então é bem rápido. A pessoa tem que, assim, tá com tudo pronto já e tem esse prazo de 24 horas para fazer o depósito. Mesma coisa, nas prestações subsequentes, o locatário ele pode continuar consignando, só que até o vencimento do aluguel. Então, lembram que na consignação comum, ele poderia também continuar, né, fazendo os depósitos, se tivesse que pagar parcelado, só que ele teria um prazo de até 5 dias após o vencimento de cada prestação, da mesma forma como no depósito inicial. Ocorre que nos aluguéis, o prazo ele vence até o respectivo vencimento do aluguel. Então, não tem esse negócio de 24 horas depois do prazo. É até o vencimento. Então, chegou no dia de pagar o aluguel, tem que depositar em juízo na consignação, tá? Nos casos, e aí a mesma coisa, o procedimento continua, é aquela questão do credor, ele é citado, se ele apresentar contestação, pode alegar aquelas matérias de defesa, é, ele pode simplesmente concordar e levantar o depósito. Se ele alegar que o depósito é insuficiente, o valor é menor, pode o locatário complementar em até 5 dias. Aqui não são mais 10 dias, tá? Como na comum. 5 dias, metade do prazo. Só que ele tem uma multa de 10% sobre o valor da diferença, tá? Não é o valor total, é da diferença. Então ele tem que prestar mais atenção ainda, né? Porque se ele tiver que complementar, ele vai ter que pagar um valor maior com, com multa, né? De 10% ainda. E o que acontece? Se essa pessoa que tiver que complementar o depósito,
No final, o juiz vai acabar julgando improcedente a ação de, ou mesmo que julgue procedente a ação de consignação, mas ele vai condenar quem? O devedor a pagar as custas e honorários, tá? Diferente da consignação comum, que quem paga as custas e honorários, se o depósito tiver tudo ok, é o credor, o réu. Nesse caso aqui, mesmo ele complementando o depósito, ele vai ter que pagar custas e honorários no final, porque ele teria que ter feito esse depósito logo no início. E aqui eu coloquei a observação, ao contrário da consignação comum, se o réu pretender cobrar o valor remanescente, ele precisará reconvir, que é aquilo que eu expliquei para vocês já. Na consignação comum, ele não precisa apresentar uma reconvenção para poder cobrar o valor que estiver faltando. Ele pode simplesmente pegar o valor que foi depositado e na sentença o juiz vai especificar o valor que está faltando para ele receber. Ele vai ajuizar um cumprimento de sentença ali nos mesmos autos, tá? Para poder cobrar. No caso dos aluguéis, como a lei é específica e define o procedimento, é preciso que haja reconvenção se ele entender que o valor é menor. Então, ele vai ter que apresentar uma reconvenção na contestação, dizendo que o valor foi menor, que ele quer cobrar o valor que está faltando e tal. E no final, o juiz vai julgar. E se realmente o valor for menor, a mesma coisa. Vai ter a sentença, o valor que falta, e ele pode cobrar isso judicialmente. Bastante detalhe, bastante coisa. Alguma dúvida sobre isso? Sully, Valdeína, Rodolfo, Catiele, Alan. Dúvida no momento não, professor. Bom dia. Bom Mas, dia. tipo assim, são bastante detalhes, né? Que vai exigir um pouco São. mais de atenção. A coisa está se afunilando, né? E, É, e vamos ver aí o quanto de conteúdo vai ter para ver se a gente consegue assimilar tudo isso pro dia da prova, né? Que esse que é o grande é, problema. E são muitos detalhes. Mas está indo de boa. Por enquanto está sim. tranquilo. O ideal é que se vocês conseguissem fazer a leitura da doutrina, pelo menos, porque aquilo lá tem a explicação completa, né, por escrito, então é bem mais fácil de entender. É claro que tem a aula e tudo mais, mas ler os artigos, pelo menos os artigos do código, eu acho que já 50% aqui do conteúdo já facilitaria, né, o entendimento. Então, ó, tá lá a partir do 539 do CPC até o 549. São 10 artigos tranquilos ali que tem tudo isso que eu falei, basicamente, tá? A doutrina, inclusive, vai se basear na maior parte em cima da lei seca mesmo, né? Então, ler os artigos do código já é uma grande coisa, já vai facilitar bastante. Como são processos não tão comuns, né? Como eu já falei para vocês no começo, então fica assim mais difícil de assimilar, né? Procedimento comum você sabe que é aquilo lá, aquela coisa, né? Vai ter a inicial, a citação, a contestação no prazo X, depois o procedimento é o mesmo, né? Para todos. Agora, os do procedimento especial precisar de uma certa atenção para não esquecer ou não confundir, né? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui. A gente já acabou o conteúdo por hoje, tá? Foi bem. Hoje até que não foi tão longo, tem bastante detalhe, mas eu acho que tem conteúdo aí que a gente vai ter que demorar bastante. Eu vou só, como eu disse para vocês no início, vou esperar liberar a ementa da disciplina certinho para poder me programar, porque aí eu vou ter acesso, né, a tudo que eu vou ter que trabalhar com vocês. E aí eu vou me programar certo aqui, em relação às aulas. Eu vou disponibilizar esse material lá no WhatsApp de vocês, por enquanto. A aula, o link também vou mandar no material, até subir a disciplina no AVA. Aí depois que tiver no AVA, vai ser tudo por lá, né? Tá?
Bom, vamos encerrando então, pessoal. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra por aqui e a gente se vê semana que vem, tá? Eu vou passar depois esses materiais, aí vocês, se puderem dar uma revisada Tô para fixar o conteúdo, pode falar, Sully. Não, eu esqueci que o meu microfone estava aberto. Eu falei, tô procurando também. Ah, tá. Ô, professor, Oi. é só uma dúvida que eu cheguei atrasada, eu posso ter, mas vou perguntar. É que a matéria do senhor, ela não está contando como nesse semestre, não é? Como? Para mim, essa matéria que você está dando hoje, está contando no sexto semestre. Estranho, porque... quer ver? Eu tenho que acompanhar aquele horário que mandaram. Acho que lá... Mandaram no grupo, né? O professor Bruno acho que mandou, né? Deixa eu pegar aqui. Porque o que acontece? Ainda eles estão jogando essas disciplinas para o AVA. Então pode ser que quando vocês confirmaram os horários, estava aparecendo diferente, mas foi me passado que seria agora. Vamos ver aqui. Que ó, vocês vão ter. Deixa eu abrir aqui o horário. Matutino. Vocês vão ter procedimentos especiais. Processo de conhecimento vai ser DI para vocês esse semestre, tá? Então não vai ser presencial como eu imaginei. Presencial é para o noturno, essa matéria. Então vai ser DI e a minha é presencial, né? Continua, tá aqui no horário. Agora, por enquanto, eles estão ainda arrumando o sistema, então deve dar problema mesmo em relação às disciplinas. Nem para mim apareceu ainda no sistema. Só Ah, apareceu tá. uma no primeiro semestre. Beleza, então é só aguardar mesmo. Eu não preciso mandar e-mail, nada, né? Não, se quiser é bom mandar e-mail. Se não aparece no seu horário, naquele que você confirmou lá, pode mandar e-mail falando que não aparece. Manda para a professora Daniela no e-mail da coordenação, informando se tiver o print do AVA lá com as disciplinas que estão aparecendo. É bom mandar, Pode deixar. tá? Uhum. Pessoal, então, alguém quer mais falar alguma coisa? O Alan tinha ligado o microfone, não sei se ele queria falar algo, ou era só. Eu tava com essa mesma dúvida aí da Folha aí, só que já foi sanada já. Pra mim também tá Ah, aparecendo aqui no sexto semestre. não, entendi. Não, caso aconteça alguma coisa, eu aviso, mas pelo menos para mim foi passado que seria agora. Aí eu imagino que ainda deva estar arrumando esses negócios de sistema, então deve estar ainda subindo lá essas disciplinas para o AVA e os horários, né? Que nem o primeiro semestre, eles também, na verdade todos os semestres estão com problemas com isso. Uma ou outra disciplina que está certa, que veio correto, o restante eles ainda estão subindo. Eu já mandei também e-mail para coordenação informando que não apareceu no sistema para mim. Então, eu acho que logo até semana que vem, imagino que deve estar certo já. Espero que resolva. Porque aí já começa a postar tudo no sistema já fica mais fácil, né? Beleza, professor, obrigada. Então tá bom. Pessoal, aí, para quem não estava no começo, ficou gravado aqui, mas só reforçando. Eu vou passar as atividades para vocês daqui umas 2 semanas, eu acho, tá? 1, 2 semanas. Aí eu vou passar a primeira atividade e aí eu vou comunicando vocês pelo WhatsApp por enquanto, tá? Beleza, Certo. professor. Então tá bom. Pessoal, Pode, obrigado aí pela presença. Oi? pode manter a comunicação via WhatsApp o semestre todo, nós não se importa, professor. Não, então, na verdade, eu vou sair, inclusive, do grupo de WhatsApp, porque agora que vão entrando novas turmas, né, fica muita gente. E aí a comunicação vai ser por e-mail depois. Vocês têm Não. e-mail da turma? Já tem, né? Não. Então, alguém faz um e-mail para a turma do quarto semestre matutino e depois passa no grupo do WhatsApp, porque os comunicados, as coisas de agendamento, essas coisas, a gente vai tentar mandar tudo por e-mail de vocês também.
Porque aí... Naquele Oi? grupo Agenda de Direito. Pode ser também, mas é bom mandar por e-mail, Ele é mais porque naquele grupo da agenda não tem todo mundo, né? Tem só algumas pessoas representantes de turma, então às vezes pode ser que demore um pouco para essas pessoas passarem para a turma, né? Então a gente deve comunicar lá e no e-mail também. Aí quem vê primeiro já acessa, né? Se for algum material para baixar, a gente manda nos dois também. Aí a gente vai vendo como que fica melhor. Mas por via das dúvidas, já faz um e-mail da turma, que aí tudo que tiver que mandar geral assim para todo mundo, a gente manda por lá também, tá? Beleza. Então tá bom, pessoal. Um abraço para vocês, obrigado aí pela presença hoje e a gente se vê semana que vem, tá? Beleza, Tchau, professor. tchau, até mais aí. Até.